TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online tvcrio.org.br. O Núcleo de Educação e Cultura hoje tem o prazer e o privilégio de trazer até você, telespectadora e telespectador, a nossa querida companheira, uma mulher valente de luta, que é a companheira Náucia de Albuquerque. Náucia, as câmeras são suas para dar saudação aí aos companheiros e companheiras que nos assistem. Boa tarde a todos e todas que nos assistem através da TV Comunitária Rio. Agradecer a oportunidade de vir bater um papo aqui com você sobre conjuntura, sobre cultura, sobre... Maravilha, Náucia. Você é uma história de vida que eu, no bom sentido, invejo. Você é carioca de coração, em primeiro lugar, mas você vem lá daquele Nordeste maravilhoso, das terras do Ceará, né? Isso. E começa essa travessia que você faz. Chegando aqui, você se tornou também, inclusive, assessora do senador Geraldo Cândido, você foi dirigente sindical do sindicato lá da BR Distribuidora, maravilha. E está sempre na luta, né, Náucia? Um pouquinho dessa sua história. Como é que começa? E mãe de 2 filhos, né? Mãe de 2 filhos, maravilha. Isso. Então, eu sou filha de agricultores, nasci na roça, então sei o que é a falta de água e a falta de luz, né? Vim para o Rio de Janeiro em dezembro de 88 e sou militante dos movimentos sociais desde os meus 15 anos de idade. Vim para o Rio... finalzinho de 88. Então começou lá. Comecei lá, isso. Aos meus 15 anos de idade eu já estava militando nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base, na Pastoral da Terra, na Pastoral da Juventude. Foi também quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores, aos 15 anos de idade. Que beleza. E aqui no Rio, quem você encontra que também você se realiza no movimento, na luta? Me fala aí um pouquinho. Então, aqui no Rio, como eu cheguei em dezembro de 88, 89 foi aquele ano, assim, febril, eu diria. E logo que cheguei ao Rio, eu já fui me engajando nos movimentos sociais, procurando, como se diz, a minha turma, né? Depois fiz concurso para o Estado, eu sou professora primária de formação, eu sou historiadora de formação. Que beleza. E fiz concurso para o Estado, lecionei pouco tempo, porque eu também fiz concurso para a BR Distribuidora, que já estou, esse ano, em novembro, eu já faço 28 anos de Sistema Petrobras, né? E ingressei logo, chegando no Rio de Janeiro, dando continuidade à minha militância partidária e também no movimento sindical. Então, a gente tem uma história aí no movimento sindical. Em 1996, por exemplo, eu fui candidata a presidente numa chapa de oposição do meu sindicato. Meu sindicato é o Citramico, que é o sindicato que congrega todas as empresas de distribuição e derivados de petróleo, né? Então, o pessoal do GLP também faz parte do meu sindicato. Na época, os frentistas também faziam parte desse mesmo sindicato. Então, Soriano, é uma categoria extremamente masculina e a gente descobriu a eleição naquela época através de edital de jornal. Era um sindicato que a gente chamava de pelego, né? Então a gente estava se organizando para montar uma chapa de oposição, quando a gente descobriu que faltava assim uma semana para registrar a chapa, né? Você é sindicalista, a gente se conhece da luta. Enfim, a gente conseguiu montar aquela chapa, mas uma chapa praticamente assim, 90% de mulheres. Poxa, então, assim, numa categoria extremamente masculina e uma chapa praticamente só de mulheres. Então, isso foi assim uma coisa que despertou uma certa curiosidade na imprensa na época. A gente, na época, fomos entrevistados pelo jornal O Dia, pelo JB,
porque era uma Daí, coisa... foi uma luta muito bonita. Com todo respeito, você falou que a luta foi bonita e de mulheres bonitas também, né? Isso conta. A beleza é fundamental, já dizia. Mas na Áustria... Generosidade sua. E sobre a BR, é muito importante que o nosso querido telespectador e telespectadora saiba que é simplesmente o caixa da Petrobras, é a BR Distribuidora. Ela tem, imagina, tudo que a Petrobras fatura é por ali que entra, né? E essa mesma BR já foi uma tentativa e eles não desistem de entregar, está sendo hoje alvo do governo golpista, né? A gente está vivendo um momento de desmonte do nosso país, né? Um momento de... você é um grande nacionalista, eu também me identifico assim. E a BR Distribuidora, ela é o braço da distribuição, da comercialização do nosso petróleo, né? Então, a gente não conhece nenhuma outra petroleira no mundo que abra mão da sua empresa de distribuição para privatizar, e aqui no Brasil a gente está vendo nesse processo acelerado de privatização. Então a BR ela está com o seu capital aberto na Bolsa de Valores, né? Então ela não é mais uma empresa assim que a gente possa dizer 100% brasileira, né? Mas o que eles tentaram foi vender tudo mesmo, né? Tentaram. Por causa da resistência. Isso. Vocês fizeram movimentos maravilhosos, a Lígia. Isso, tentaram. A Lígia Deslande, a presidenta do meu sindicato, uma mulher de fibra. A gente fizemos umas mobilizações, enfim, ações na justiça. Enfim, o que foi antes tinha essa intenção, né, de ser vendida, da Petrobras perder o controle, né? Mas depois acabaram abrindo as ações na Bolsa de Valores e eles nem conseguiram vender o percentual todos que a empresa esperava vender, né? Então, mas esse processo de privatização não é só na BR, a gente vê que na Transpetro, na Petrobras, enfim, tem uma cronologia nesse golpe que a gente está vivendo. A Eletrobras, falam de privatizar até a Casa da Moeda, que é um fator até de segurança nacional. Quer dizer que você pode botar a Rede Globo para emitir papel moeda, como é que é isso? Pois é. Correios, né? Correios. Você já pensou em época de eleição, Nelson? A gente precisar mandar, você candidata ou quem quer que seja, e eles não entregarem aquilo que for, por exemplo, dos partidos de esquerda, porque está em mãos privadas. O quanto isso é importante em termos de segurança nacional e de democracia, né? Também. Pois é, são setores estratégicos, né? Setores estratégicos estão sendo fortemente ameaçados. É a nossa soberania que está fortemente ameaçada. E a integração nacional, eu faço questão, Náucia, de não esquecer, foi você uma vez que me disse, por exemplo, você que nos assiste, será que uma empresa como as multinacionais de petróleo iriam distribuir, quer dizer, levar nos seus postos de atendimento, lá no Amazonas, onde a escala não produz, não vende, não movimenta o suficiente para dar lucro. E, no entanto, a BR, por uma questão de integração nacional, vai no Amazonas, né? Nossa, isso por uma visão, né, social. Assim, do papel social que a Petrobras, nossa maior empresa brasileira, né? A história da Petrobras, você sabe muito bem disso, é uma história assim, forjada nos movimentos sociais. Então, a Petrobras sempre teve esse papel no desenvolvimento nacional. Então, é exatamente isso. A BR, um posto lá, a bandeira BR, está lá onde, de repente, o lucro não seja, né, tão grande. Assim. Mas, e aí, quando a empresa está com o seu capital aberto, ou seja, ou privatizado, isso fica ameaçado, né? Porque a gente sabe que o mercado
o mercado financeiro, as empresas privadas, elas não têm esse compromisso com o social, né? Com a integração nacional também. O Náucia, vamos falar um pouquinho da moça rebelde, da menina que também se engaja no Rio de Janeiro, nos movimentos sociais. Hoje você está também nessa luta por defender o que ainda temos aí de democracia, chama-se o movimento que você, povo brasileiro, né? Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular. E tem uma sessão aqui na Zona Sul que você, com outras companheiras e companheiros, que a gente coordena, dirige. Esse movimento hoje, como é que está e quais os eventos que está previsto de a gente poder aqui fazer uma chamada, aproveitar essa oportunidade. Muito bacana essa oportunidade. Então, a Frente Brasil Popular, ela foi oficialmente criada no dia 7 de setembro de 2015. Uma mobilização desse processo do golpe que a gente está vivendo. E no ano passado teve a segunda Conferência Nacional. Então, a resolução da gente fazer agora no ano de 2018 o Congresso do Povo Brasileiro foi uma resolução do processo de conferência do ano passado. Então, como é que está isso? Agora a gente está na etapa de construção desse Congresso. A gente está fazendo as etapas locais, né? Eu tenho assumido esse papel de coordenação da Frente Brasil Popular na Zona Sul do Rio. A gente se reúne sempre na Associação de Moradores lá de Laranjeira, e às vezes em outros locais. E nós estamos fazendo essas etapas locais do Congresso, porque o objetivo, Soriano, desse Congresso, como o próprio nome diz, Congresso do Povo Brasileiro, é a gente tentar conversar com o povo, ouvir diretamente do povo, fazer refletir sobre os problemas os quais estamos vivendo nas nossas localidades, no nosso município, no nosso país, fazê-los refletir sobre o porquê que isso está acontecendo, mas, sobretudo, buscar, junto com o povo, saídas, propostas, né, de saídas dessa situação que a gente está vivendo. Então, assim, Congresso do Povo Brasileiro é envolver diretamente o povo para pensar seus problemas e pensar também suas soluções. E aí, na etapa nacional, sairão as resoluções, as propostas, e aí vamos tirar soluções para o nosso país diretamente das contribuições do povo. Vamos falar um pouquinho do cenário nacional. Nós vivemos hoje, ou não, quando a gente vê assim, militares fardados, e eu faço questão de dizer que eu entendo que as nossas Forças Armadas são importantes para defender nossas fronteiras, são importantes até para se posicionar, como foi na época da campanha do petróleo, a favor das riquezas nacionais, mas hoje ocupam o Congresso Nacional fardados, né? Fazem manifestação à véspera do julgamento da liminar do Lula, né? E a Globo, em parceria com uma postura que eu diria que faz lembrar outros tempos, né? Tortuosos, e a nossa democracia. Eu acho que daria a você aqui a sua visão, para você nos clarear mais. Mas, para mim, quando prendem um candidato que é a preferência do povo brasileiro, o que, na verdade, estão caçando não é esse candidato. Estão caçando, na verdade, é a maioria do povo brasileiro de poder eleger seu presidente. Fala um pouquinho na destituição, nesse golpe que foi Dilma, foi vítima também do machismo, né? do fascismo, como a Marielle, né? O movimento das mulheres, fala um pouquinho. Sem dúvida, Soriano, se a gente, quando a presidenta Dilma, né, naquele processo todo, aliás, tem um filme, O Processo, que eu recomendo, quem ainda não assistiu, vá assistir. Eu assisti domingo e parece que a gente, que é militante, parece que a gente se vê dentro do filme, né?
Então, a presidenta Dilma foi deposta, uma mulher íntegra, honesta, teve mais de 54 milhões de votos, foi arrancada da sua cadeira presidencial, né? Tiraram a sua caneta de presidenta da mão dela, ou seja, e está aí hoje na mão dessa cambada de golpistas, uma quadrilha. E a nossa democracia está realmente ameaçada, porque a gente vê que a nossa maior liderança, o melhor presidente que esse país já teve, está lá, encarcerado, em Curitiba, sem ter provas contra ele. Então, quando prendem o Lula, na realidade, está prendendo a vontade do povo brasileiro. Porque se as eleições fossem hoje, ele é o favorito nas pesquisas. Porque o Lula, ele significa uma esperança. Eu estou muito nas ruas, conversando com o povo, fazendo panfletagem. Enfim, a gente, desde 2015, que a gente não sai das ruas, né? Tentando organizar o povo, o movimento sindical. E a gente vê que está uma situação muito difícil, porque é a vontade do povo que está sendo... a vontade do povo que está sendo coibida. Então, a gente não pode aceitar isso. Então, assim, a nossa democracia está completamente afetada com isso, porque cabe ao povo decidir. Cabe ao povo decidir, escolher os seus representantes. A gente sabe que a nossa democracia representativa está muito desacreditada, porque a gente tem um parlamento que, na realidade, quando você vai ver a composição, tem poucos ali que realmente representam o povo, que representam os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas a gente precisa ter a nossa democracia restabelecida e cabe ao povo escolher os seus representantes, seja o executivo e o legislativo, né? Então, a gente vai continuar nas ruas, lutando. Nós não aceitamos essa prisão do Lula, da nossa maior liderança, o favorito nas pesquisas eleitorais. Eu diria, Nelson, que também tem as pragas. As pragas é o seguinte: qual é o ibope do Temer? Né? Praticamente zero. Ele é a própria margem de erro, né? Nas pesquisas, 3% é a própria margem de erro da pesquisa, né? E o outro lado, no dia que o Lula foi preso, estava lá a esquerda unida. Eu achei bonito ali, estava PT nem se fala, que é o partido oficial do presidente Lula, mas estava o PCdoB, estava o PSOL, né? Que coisa maravilhosa foi aquilo. Eu acho que esse lado, a gente está conseguindo, a esquerda está acordando, porque a ameaça que nós temos na democracia é muito grande. Eu falava, por exemplo, da inquietação que a gente tem que ter numa intervenção aqui militar. Praticamente nós não temos governador. Quem nomeia todos os delegados de polícia civil, todos os comandantes de batalhão, são as Forças Armadas aqui, né? Então, um governador fantoche. Então, é um outro lado da moeda que a gente vê que... Eu acho que o Temer hoje é um fantoche também na mão do imperialismo americano, do Império Americano. Concordo plenamente com você. É isso mesmo, ele é um boneco ali, né? Aliás, tem alguns bonecos no Congresso também, cumprindo esse papel, né? E por falar em intervenção, Soriano, essa intervenção foi tramada, né, durante o Carnaval. Então, assim, o que nos pareceu é que o governador do Rio, né, foi, tipo assim, avisado, foi comunicado que teria essa intervenção aqui no Rio. Olha, a gente sabe, a gente está vendo que essa intervenção parece mais uma peça sei lá, de propaganda do Michel Temer na época, porque
Está diminuindo algum índice de violência? Para ver se ele tinha outro assunto, né? Pois é. Está diminuindo o índice de violência no Rio de Janeiro, nas favelas? Claro que não, a gente está vendo isso aumentando, né? Infelizmente, cada vez mais. Há um genocídio da nossa juventude negra. Isso é uma coisa muito, muito dramática, né? Muito sofrida. Eu conheço muitas mães, eu tenho uma forte ligação com o movimento negro, né? Conheço várias amigas militantes, ou seja, então são muitas histórias doloridas de muitas mães perdendo seus filhos jovens. Então, assim, a nossa juventude negra está tendo um genocídio. Isso é muito triste, né? E sem falar da população de rua também, que está explodindo, a perda também do poder de compra do trabalhador, desempregados, o desemprego. Para falar um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2015 e 2017, o Rio de Janeiro perdeu 450 mil empregos de carteira assinada. A gente sabe quando um trabalhador, uma trabalhadora, perde o seu emprego, acaba perdendo também um pouco a sua dignidade. Sim. A gente está vendo nas ruas do Rio de Janeiro a quantidade de pessoas, moradores em situação de rua. Um quadro comovente, né? Não dá para a gente passar ali por embaixo de algumas marquises e ver aquelas pessoas dormindo ali e achar que a gente está vivendo numa situação normal. A gente sabe que quanto mais a pobreza, a miséria, a violência anda ali juntinho com esses índices, né, que tem, infelizmente, aumentado muito no nosso estado. Mas a gente precisa estar na luta para mudar esse quadro, né? E a reforma trabalhista tão anunciada como a solução das soluções, o legado disso, né? Ou seja... O legado é mais desemprego, né, Soriano? O legado é mais desemprego, é o trabalho intermitente, é o trabalho precarizado. E, como sempre, eu queria enfatizar isso. Para nós, mulheres, sempre, quando a situação está ruim, para as mulheres, tenho certeza que está pior. Por exemplo, uma coisa muito ruim dessa reforma trabalhista, que eu tenho até dificuldade em falar a palavra reforma. Eu costumo chamar de deforma trabalhista. Porque quando a gente faz reforma na nossa casa, é para a nossa casa ficar mais bonita, né? E aí essa reforma trabalhista que, na realidade, rasga a CLT, né? Que a gente perde, né, muitos direitos trabalhistas. Então, assim, as mulheres, por exemplo, na legislação antiga, né? Não era permitido que as mulheres grávidas ou mães lactantes trabalhassem em locais insalubres, né? Por questões óbvias, né? Aquela criança já corre risco de nascer prejudicada, doente. Pois é, esse é um dos aspectos que nessa deforma trabalhista, isso acabou. Então, assim, hoje as mulheres, mães lactantes ou mulheres grávidas, podem trabalhar em locais insalubres. Isso só para citar um exemplo de como essa reforma trabalhista prejudicou a todos e todas, mas principalmente as mulheres. Nálcia, nós temos ainda 3 minutos. Eu quero que você dedique aí a falar a nossa telespectadora e telespectador nessas câmeras armadas aqui pelo irmão, nosso querido Max Figueiredo, editor. Ele também assistiu o filme aí do processo aí golpista. Gostou, inclusive, é uma referência. Então, são suas as câmeras da TV, Canal 6 da NET. Já queremos agradecer a você também por estar aqui. Já agradecer também a você, telespectador, pela assistência, pela audiência. E a sua mensagem final, né? O que fazer? Se você fosse hoje, por exemplo, uma candidata, deputada, governadora, o que você faria? Deixar claro que eu não sou candidata, né? Se fosse pré-candidata,
Eu gosto muito de lembrar o Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele fala sempre, tipo assim, a situação está ruim, está difícil, mas a gente não pode perder a esperança. A esperança do verbo esperançar, né? E não perder essa esperança é a gente continuar na luta, é a gente continuar na resistência. Nós temos consciência de que o golpe que a gente está vivendo, a situação é realmente difícil, a ameaça da nossa soberania, da nossa democracia, perda de direitos trabalhistas, as nossas empresas sendo ameaçadas, sendo privatizadas. Esse é o retrato dramático. Mas eu acredito que, depois de toda a crise, há de ter um novo dia. E eu acredito que a gente está vendo essa crise, mas que novos tempos virão. Mas para que esses novos tempos possam vir, também não vai cair do céu. A gente precisa ter unidade. Unidade dos trabalhadores e trabalhadoras, do campo e da cidade, unidade dos estudantes, dos movimentos sociais, do movimento sindical como um todo. Enfim, vamos lembrar o nosso velho Marx, né? Trabalhadores de todo o Brasil, né? Vamos unir-vos, porque a gente precisa dessa unidade, fortalecer essa unidade para a gente buscar as saídas. E eu acho que, lembrando mais uma vez, o Congresso do Povo Brasileiro está aí, vamos discutir com o povo brasileiro esses problemas e buscar também, junto com o povo, as soluções. Então, é um convite para que a gente possa, quem está nos ouvindo, possa se interessar e participar também do Congresso do Povo Brasileiro, que já está acontecendo nas suas etapas locais, depois terá a etapa municipal, estadual e nacional. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado à professora e companheira Náusea Albuquerque, é isso? Isso. Maravilha. Obrigada a você. Hasta la vitória sempre. Ousar lutar, ousar vencer. Ousar lutar, ousar vencer. Isso aí. Maravilha, obrigado.